O Ciência e Fé volta agora com aqui o doutor André Coelho, pastor também e estudioso da Palavra de Deus e também das constelações nas estrelas, com esse livro maravilhoso aqui, que vai aparecer o telefone dele aí no final da nossa entrevista aqui, e você pode pedir diretamente para ele mora aqui em Belo Horizonte. No site. No site também você pode fazer o pedido, que ele te manda por correio. Eu estou lendo, muito bom. Mas nós estávamos falando aqui das constelações. As 4 primeiro fala da vinda de Cristo. Da vida de Cristo, da vitória dele, né? Da primeira vinda. Da primeira vinda. As 4 próximas você diz que fala da igreja. Da história da igreja. Quais são elas? Capricórnio, Sagitário, Aquário, Peixes e Áries. Muito bem. Vamos continuar então a nossa... Não vai dar para a gente explicar detalhadamente cada uma delas, mas no ano que vem o André vai estar aqui, a gente pode detalhar também, vamos estar falando isso. E vamos já estar falando no próximo programa com ele aí sobre astrologia, sobre horóscopo. Nós estaremos falando sobre isso, muitas pessoas são enganadas e ele é profundo conhecedor do assunto. Mas agora vamos lá na leitura dessas constelações. Muito que bem. Deus tem para falar para nós. Depois dessas 4 primeiras constelações que falam da primeira vinda de Cristo ao mundo, nós temos, biblicamente, depois da ressurreição de Jesus, o nascimento da igreja e a expansão da igreja. É essa sequência bíblica que as constelações, as estrelas também, elas contam. Então, por exemplo, Capricórnio. Capricórnio é um ser estranhíssimo, que ele é metade bode, metade peixe. É outro ser que você não encontra na natureza. Esse símbolo, ele está falando que da morte de Cristo, porque o bode é um animal usado para sacrifício, pagamento de pecados no Antigo Testamento. Por causa da morte sacrificial de Cristo, então uma igreja nasce. Então Capricórnio, a mensagem é essa, não temos muito tempo para entrar em detalhes, mas nós temos então, da morte de Cristo, o nascimento da igreja. Na sequência, nós temos o signo de Aquário. Aquário é um homem derramando um cântaro de água em cima de um peixe. Ou seja, em Capricórnio, o meio peixe, em Aquário, esse peixe já está formado. É um peixe inteiro com um homem derramando água. Isso fala do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, que o Cristo exaltado derramou então sobre a igreja todas as suas bênçãos e vitórias na cruz. E o pessoal místico usa muito o Aquários justamente para falar da era de Aquário. Da era do amor. Isso. O movimento hippie. Eu não sei se vocês assistiu Hair, o filme. Há muito tempo atrás. Então fala da era da Aquário. Começa cantando a era do Aquário, falando do movimento hippie, que a era de Aquário estava chegando. Isso. E tal. Então, na verdade, significa o derramamento do Espírito Santo. E é o amor de Deus sobre as nações. Houve uma distorção que o inimigo interpreta esses símbolos de uma maneira diferente, ok? Então, Aquário fala do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, que é um peixe já formado. O próximo signo é Peixes. Nós temos 2 peixes. Então, olha a sequência. É o símbolo do cristianismo. Em Capricórnio, nós temos meio peixe, em Aquário 1 e em Peixes 2. Isso fala da multiplicação dos filhos de Deus, por causa do nascimento da igreja, o derramamento do Espírito e a expansão do Evangelho. Só que esses 2 peixes estão amarrados pelas suas caudas a um monstro, a constelação Cetus. Isso fala que, depois do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, o adversário se levanta com fúria para tentar deter a obra, a expansão do Evangelho e a multiplicação dos filhos de Deus. Então, esses peixes estão com as suas caudas presas a este monstro marinho, que é biblicamente também citado como Leviatã no livro de Jó. E, finalmente, o quarto da história da igreja é Áries. Áries é um carneiro ou cordeiro que está com a pata desatando sobre essas faixas que prendem os peixes. Ele está rompendo essas faixas para dar liberdade aos peixes. E a outra pata dele está sobre a cabeça desse monstro, esse Cetus, que é a representação do nosso adversário, ou seja, tendo total domínio sobre ele. Ou seja, Cristo vai vir
libertar a igreja das amarras do adversário, e então nós, como filhos de Deus, vamos entrar na liberdade plena de todas as promessas que Deus tem para nós. Esses são, então, os 4 signos seguintes que falam da história da igreja. Finalmente, nós temos os 4 últimos signos, que é Touro, Gêmeos, Câncer e Leão. Esses 4 últimos, eles falam da segunda vinda de Cristo, não mais em humildade, em sofrimento, mas agora em glória e em vitória. Não como cordeiro, mas como leão. Não como cordeiro, mas como leão. Esse é o último desses 4 últimos signos, tá certo? Muito bem, Touro. A representação de Touro, ela é muito interessante porque o Touro está brotando de Áries. Ele sai aqui de Áries, né? Sim. Ele não é um touro completo, mas ele está brotando de Áries, falando que este cordeiro que deu a vida, ele vai voltar a segunda vez como um touro furioso para atropelar os seus adversários, porque os seus chifres estão inclinados para frente como para atropelar os seus adversários. Ou seja, Cristo da primeira vez ele veio em humildade, mas segunda vez ele vai vir em glória e poder para destruir todos os seus inimigos. Importante ressaltar que quem deu o nome a essas constelações foi Deus. Foi o próprio Deus. Eu mostro isso claramente, biblicamente. Todas as civilizações usam o mesmo nome, as mesmas figuras. Os mesmos símbolos, os mesmos desenhos, os mesmos nomes. O próximo seria, então, Próximo, Gêmeos. Gêmeos, Ou seja, quando Jesus voltar em glória, ele vai julgar todas as nações e vai julgar todos os ímpios, e então Cristo vai reinar com a igreja durante 1000 anos aqui neste planeta. E Gêmeos fala do reinado de Cristo com a igreja, porque Gêmeos são 2 figuras sentadas lado a lado, em afeição. Isso. Em muitas culturas, o nome Gêmeos, no original... Uma delas está com um arco e flecha. Isso. O nome Gêmeos, no original, não significa que eles nasceram ao mesmo tempo, mas eles são semelhantes. Ou seja, Cristo vai ter a igreja vai ter o caráter de Cristo e vai reinar. Isso fala do reino milenar de Cristo, dele reinando da igreja depois da segunda volta dele em poder. Seria um milênio onde se cumprem as profecias para o Estado de Israel, Israel inclusive natural. Israel. Israel vai reinar como povo terreno, mas a igreja vai reinar como noiva de Cristo nos lugares celestiais. Nós estaremos reinando com Cristo, e cumprindo as profecias velho-testamentárias, todas elas, né, Isaías, Daniel, todo o reinado do Messias sobre Jerusalém. Sobre Jerusalém, sobre toda a terra. E sobre toda a terra. Fisicamente através do povo judeu, mas espiritualmente nós, com corpos ressuscitados, nós vamos estar ocupando os lugares celestiais que atualmente são as principados e potestades. 14, mostra com detalhes, né? Isso. Seguirão um judeu pegando nas suas vestes até Jerusalém e tal. Depois de Gêmeos, nós temos Câncer. Câncer é um caranguejo, é um animal que a característica principal dele são as 2 grandes garras em que ele agarra de maneira muito forte qualquer coisa. Isso fala de Cristo levando a igreja, sua herança que ele tem em suas mãos, segura firmemente, levando até o seu lar celeste. Dentro dessa constelação de Câncer, nós temos subconstelações, cada um dos 12 signos tem 3 subconstelações, sendo que uma subconstelação de Câncer é Argo, é um navio, falando que do destino dos peregrinos neste mundo, que depois de todas as tempestades da vida, são levados em segurança ao seu lar celestial. Hebreus 11, né? Somos peregrinos. Isso. E nós vamos ser finalmente levados como propriedade de Cristo ao nosso lar celestial. Finalmente... nós temos a constelação de Leão, porque em Apocalipse Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá. E essa constelação de Leão, o leão está com as patas em cima de uma enorme serpente chamada Hidra, né? Constelação Hidra. Ele está com as patas sobre a cabeça essa serpente. Ela ocupa 1/3 do planisfério celeste, representando 1/3 dos anjos que seguiram Satanás em sua revolta. E nós temos o leão com as patas em cima da cabeça do adversário, falando da vitória final do leão da tribo de Judá. E essa serpente... Da prisão da serpente eternamente. Isso. Essa serpente está com os pássaros já devorando ela e está com um jarro em cima dela, que são outras constelações, falando da ira de Deus sendo derramada sobre a cabeça ou sobre o corpo do adversário. E aí nós terminamos essa história falando do que vai acontecer na segunda vinda de Cristo. É algo
Interessante, mais uma vez o número 12 e mais uma vez o número 12 explicado em múltiplos de 3, né? Isso. 4, 4, 4. Em Apocalipse, o número 12 é muito usado. 12 significa biblicamente governo, porque no Antigo Testamento... 24 anciãos, 12 do Velho, 12 do Novo. E ele significa também perfeição, porque no último capítulo da Bíblia fala da Nova Jerusalém com 12 fundamentos, com 12 portas, 12 pérolas. 12 é um número de perfeição eterna. Ou seja, essas coisas de Apocalipse 21, 22 vão durar eternamente. Na música nós temos 12 tons maiores, 12 tons menores. Então, essa história tendo 12 signos principais, ou sinais, ou constelações principais, falam do governo de Deus sobre a história do homem e da obra eterna de Cristo para a nossa salvação. Glória a Deus. Nós vamos entrevistar mais aqui o doutor André o ano que vem, então você vai poder saber mais. A gente vai estar falando sobre desmascarando a astrologia. Essa astrologia. Que é uma deturpação dessa história maravilhosa que Deus colocou nas estrelas através de figuras. Sabe, a gente podia terminar esse programa, sabe como? Lendo o Salmo 19. Vamos ler o Salmo 19? Você lê para nós aí, André? Sim. Salmo 19. Olha para você ver os detalhes que Deus revela, que a Bíblia, meu querido, se ela fosse só o Salmo 19, nós teríamos revelações por não sei quantos séculos. Agora você imagina 66 livros. Então olha, você vê o detalhe que ele falou, Deus já nos mostra aqui no Salmo 19. Salmo 19 ele é composto de duas partes. A primeira parte fala dos céus, a segunda parte fala sobre a palavra de Deus, a perfeição da palavra de Deus. Ou seja, a mesma mão que criou o universo é a mão divina que escreveu as Escrituras, e essas duas mensagens, elas são compatíveis. Então, Salmo, a primeira parte que fala dos céus, diz: os céus proclamam, preste atenção, há uma proclamação nos céus. Qual a proclamação da vitória de Cristo? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs Deus uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso e nada refoge ao seu calor. Essa parte aqui fala do sol. O sol é uma representação de Cristo, que ele é chamado Sol da Justiça, e ele aqui é representado igual... como é que eu posso dizer, gente? Ele é... aqui ele é representado tanto como um noivo como um herói. Noivo fala do amor dele para com a igreja, e herói fala da obra que ele venceu o nosso adversário. E depois nós temos o restante do Salmo que fala sobre a maravilha e a perfeição da palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Então, essa segunda parte, alguns creem que esse salmo é a união de dois salmos distintos. Mas isso é apenas uma interpretação errônea da inspiração das Escrituras. Porque, na verdade, esse salmo é único. E ele mostra que a mensagem nos céus é exatamente a mensagem que está escrita na palavra de Deus. É maravilhoso. Maravilhoso. Meu amigo, aqui está a palavra de Deus. É aqui. A palavra de Deus, ela é viva, como nós comemoramos agora os 500 anos da Reforma, né? Só a fé, só o Cristo, só um Cristo, né? Só a Escritura, só a Deus a glória e solo fide e só a graça. Então são as 5 solas da Reforma, né? Baseada nessa palavra. Então a Bíblia é a palavra de Deus. Coloca essa palavra na sua casa como palavra última para você, como a direção e o propósito da sua vida. E leia com carinho a sua Bíblia, para você ver tudo que está no céu, você vai encontrar aqui na palavra de Deus. Amém? André, que Deus te abençoe e que te abençoe com a venda do seu livro. Acredito que vai vender muito, muito, muito.
Para a glória de Deus. Deus te abençoe. Paz do Senhor, glória a Deus. Você está convidado a estar aqui conosco na Getsemane. A Getsemane é uma igreja aberta para você. Nós estamos te convidando, você que está nos ouvindo, você não precisa ser evangélico para vir aqui na Getsemane. Venha você de qualquer religião, de qualquer credo, que você será bem recebido aqui no nosso meio e Jesus vai falar com você. Deus te abençoe. O Ciência e Fé termina aqui e que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa. Tchau.